Graça e paz, meus amados, minhas amadas. Mais uma vez estamos aqui e glorificamos a Deus pela rica oportunidade de estarmos mais uma vez compartilhando a palavra do nosso Deus. E somos gratos a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, que têm compartilhado. Eu agradeço imensamente e peço que vocês deixem seus comentários, deixem o like e que se inscrevam no meu canal. Vamos estar aqui compartilhando uma palavra abençoada do Senhor, que está no livro de Romanos, Paulo aos Romanos, e vamos estar compartilhando agora. Tem como título A Nova Vida Debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. Se você tem uma Bíblia, pegue sua Bíblia e verifique a palavra, porque isso só nos faz crescer em conhecimento. Use a sua Bíblia, porque ela é uma arma potente contra os nossos inimigos. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Glória a Deus, né? Por sua palavra abençoada e eficaz e verdadeira. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor no versículo 1 nos diz assim: portanto, agora,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que palavra, né? Que palavra! A palavra do Senhor está dizendo que não existe condenação para os que estão em Cristo. E os que estão em Cristo não andam segundo a vontade da carne. Não é? Os que estão em Cristo não andam segundo a vontade da carne. Antes procuram mortificar as vontades da carne. Estes andam segundo o Espírito. Segundo o Espírito. E a palavra nos ensina que a inclinação da carne, ela é desagradável ao Senhor. Ela é inimizade contra Deus, porque não está sujeita a Deus. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Isso é uma palavra para muita reflexão. Isso é uma palavra para muita atenção. Amém? Olha só. Mas no Espírito, nós estamos no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em nós. E caso não habite, a palavra está bem clara aqui. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu estou falando de Cristo, que morreu por nós, para nos dar salvação. Que nos comprou. E quando ele voltou para a sua glória, ressuscitou e foi para a sua glória, ele enviou esse Espírito para habitar em todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. É o selo da promessa do Senhor. Aquele que não estiver selado com o Espírito Santo de Deus não é de Cristo. E, consequentemente, não tem lugar na morada celestial. Que nós venhamos atentar bastante essa palavra, sobre esta palavra, porque isso é muito sério. Não é? Nós que estamos no Espírito, não podemos dar vazão às coisas da carne de forma desenfreada, como normalmente acontece. Mas antes, precisamos estar sujeitos à vontade do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ó, que aqui a palavra do Senhor, eu vou ler aqui um versículo que está em Eclesiastes 9, que diz assim: alegra-te, mancebo, que é jovem, não é? Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Não é? Quer dizer que nós somos livres para fazermos opções. E na nossa mocidade, nós podemos fazer muitas coisas. Mas, no final de tudo, o Senhor vai nos trazer a juízo. Vai nos levar mediante o julgamento. E lá no versículo 1 está escrito o seguinte: que não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo, se nenhuma condenação existe mais para os que estão em Cristo, aqueles que andam segundo a carne serão condenados. Não é assim que a palavra está falando? Olha bem. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
E quem anda em espírito não busca satisfazer desenfreadamente as vontades da carne, mas procura ouvir a palavra, a exortação, o ensinamento do Senhor. Porque isso é a santa e agradável vontade de Deus. Que Deus nos restaure a cada dia, que Deus a cada dia nos transforme, porque nós precisamos ser transformados para que a gente possa ter direito a entrar naquele lugar reservado para os filhos do Senhor, que é na glória. Na glória. É na glória, é o lugar reservado para os santos. Aqueles que venceram a carne e suas paixões. Esses terão direito a entrar, sim, na glória, no lugar reservado por Deus para os seus santos. Que Deus venha, pela sua infinita bondade e fidelidade, nos ajudar a vencer a cada dia, para que a gente viva em santidade de forma agradável ao nosso Deus. Amém? Deus nos abençoe e nos dê a cada dia discernimento das coisas para sabermos como agir. Amém? Glória a Deus.